Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós estamos mais uma vez para as apostas finais aí do concurso da Guarda Municipal de Ouro Branco. É uma felicidade estar aqui com vocês. Vocês sabem muito bem disso, né? E é claro, né, galera, nós hoje vamos falar sobre a parte da legislação, né, para você. Ontem nós fizemos aí uma super aula sobre direito penal e trabalhando ali, né, o Código Penal com vocês, e hoje nós vamos trabalhar a legislação, as leis, né? Lembrando que são poucas questões, né? São 7 questões ali para noções de direito penal, para muita coisa, porque tá cobrando ali direito administrativo, Código Penal, muita coisa, né, tá sendo cobrada para poucas questões. E aí a gente tem que fazer para isso que serve, né, as apostas finais. A semana vale tudo, nós trabalharmos os pontos mais importantes aqui, tá? E é claro, eu já vou começar, se você ainda não assistiu, né, tem aí as aulas todos os dias. Amanhã deve ter aí raciocínio lógico com o professor Denner Rocha. Vou espirrar aqui, pessoal. Avisar aí, né, para você não tomar um susto. E aí o que acontece? Nós tivemos aí a semana toda de revisão, tá? Com todos os professores, português. Você teve aí o Fraga, trouxe aí as legislações municipais, as leis federais, né? Tudo coisa importante para você em primeira mão para te ajudar nessa prova, né não? E aí nós vamos começar aqui hoje com a lei de abuso de autoridade. Lei de abuso de autoridade, é isso aí. Vamos passar, né? Lembrando que a sua banca vai ser uma banca aí tranquila na parte de, como quando a gente se refere aqui, né? A parte de letra da lei. Então, é uma banca tranquila nesse quesito, né? E aí nós vamos começar com a lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, que já está em vigor aí, né? Já está e vai ser cobrado para você. Lembrando que essa lei já está um tempão em vigor. E hoje, então, vou até colocar aí para você, colocar aqui para você, a lei vai aparecer aí para você na tela, tá? Só dar uma organizada aqui para ela aparecer aí para você de uma forma que fica bacana, né? Então, olha só, lei de abuso de autoridade, né? Você tem que pegar aqui, eu não vou passar todas as leis, não tem como, até mesmo porque não vai cobrar todas as leis, nem se colocar uma questão para cada, não dá. Nós vamos então passar aqui, pessoal, o artigo, né, do artigo 1º até o artigo 5º, que é onde aí o que pode mais cobrar para você. A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, foca só aqui em mim. Quem pode praticar a lei de abuso de autoridade? Todos os sujeitos previstos ali no artigo 2º, autoridade, né? Então, todo mundo que exerce de alguma forma a função pública, emprego, cargo, é servidor público, tá? De todos os poderes, do Ministério Público, dos tribunais de contas, inclusive, né? Se tiver de forma transitória, se tiver sem remuneração, não importa, ele está ali sendo considerado, né, autoridade. Então, é um crime próprio. Lógico que o particular pode responder em concurso de pessoas quando ele sabe, conhece da condição de autoridade da outra pessoa, beleza? Então ele pode concorrer sim. Outro detalhe muito importante para você é sobre a ação penal. Na lei de abuso de autoridade, a ação penal, via de regra, a regra é que é a ação penal pública incondicionada, tá? Porém, admite-se a ação penal privada? Sim. Então você vai marcar que sim, é possível a ação penal privada na lei de abuso de autoridade, tá? De acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º e 2º. Lembrando que a ação penal privada, que é a ação penal privada subsidiária da pública, ali contado, né, o prazo de 6 meses a partir do término do prazo do MP para, né, entrar com a denúncia, beleza? Então, se nesse prazo o MP não fez nada, você, como particular, você tem esse direito de entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Então, é possível sim. Outro ponto muito importante na lei de abuso de autoridade são os efeitos da condenação. Muito cuidado, como para você estar cobrando lei de tortura, na lei de tortura a perda do cargo é um efeito da condenação automático, automaticamente você já perde o cargo quando você é condenado, né, por tortura. Na lei de abuso de autoridade a perda do cargo é um efeito condicionado, tá? Então não é automático, você só perde o cargo se você já for reincidente em abuso de autoridade, fechou? Esse é um detalhe muito importante para você.
Nós temos também um outro efeito que é condicionado à reincidência em crime de abuso de autoridade, que é a inabilitação, tá? Para qualquer emprego, cargo ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos, fechou? E o único efeito automático que nós temos é o efeito de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado ali na vítima, tá? Nós temos outra situação que é a respeito do artigo 5º, que fala das penas restritivas de direito na lei de abuso de autoridade. Essas penas restritivas de direito são duas: a prestação de serviço, tá, à comunidade ou entidade pública, e a suspensão aí do cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos, tá? Então nós temos essas duas opções de penas restritivas de direito que podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente, tá? Então, galera, olha aí que bacana, né? Você tem então, esses são os pontos mais importantes na lei de abuso de autoridade, que sempre tem uma questão sobre esse assunto. Mais um detalhe para você: nós não temos crimes culposos na lei de abuso de autoridade, todos os crimes são dolosos, porque eles precisam cumprir a finalidade específica trazida ali no parágrafo 1º do artigo 1º, que é o que? Você tem que agir com a finalidade de prejudicar alguém, tá? Então você tem que querer prejudicar alguém, ou então beneficiar você mesmo, ou beneficiar outra pessoa, ou então simplesmente por mero capricho ou satisfação pessoal. Com isso você tem aí condutas dolosas. É um dolo específico, fechou? É um dolo específico. Com isso aí, você já tira de letra essa situação, tá? Então, lei de abuso de autoridade é isso aí. Não esqueça. Outro detalhe: não tem pena de reclusão nos crimes. Lei de abuso de autoridade só traz penas de detenção e sempre tem multa. Então, é detenção, sempre tem multa. Hoje nós temos 3 tipos de pena ali na detenção. Detenção de 1 a 4 anos mais multa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e detenção de 3 meses a 1 ano e multa também, que é a única diferente aí, que é o caso do artigo 15A, que trata da violência institucional, né? Então, é o novo crime que surgiu agora esse ano dentro da lei de abuso de autoridade, a violência institucional, está no artigo 15A. Deixa eu colocar aqui para você. Vamos abrir aqui, a gente já vê ele aqui de uma vez, ó. Violência institucional, tá aí para você, ó. Submeter a infração penal, a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invisivos que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Tá vendo? Olha a pena, 3 meses a 1 ano e multa. Essa aí, né, é a única pena diferente. O resto sempre será aí para você detenção de 1 a 4 anos ou detenção de 6 meses a 2 anos, sempre com multa, tá? Então, o novo crime ele visa, né, impedir a revitimização, que é o Instituto de Criminologia. Agora, a próxima lei que nós vamos falar, uma lei muito importante, que é a lei de tortura, tá? Opa, lei de crimes hediondos, lei de tortura é o professor Breno Fraga, né? O Breno Fraga aí, então aí não dá certo não. Como é que eu vou passar aqui algo que é de outro professor? O que nós temos que saber sobre a lei de tortura, Volney? Lei de tortura, Lei 8.072 de 1990, ela vem definir quais são os crimes, qual é o rol de crimes que são considerados hediondos. Lembrando que a própria Constituição já equipara hediondo 3 crimes: tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo. Esses 3 crimes eles não são hediondos. Não é a lei de crimes hediondos que define eles como hediondos, é a Constituição que equipara. Então, para a sua prova, cuidado com isso aí. Eles não são hediondos, eles são equiparados a hediondos. É diferente, eles vão ter o mesmo tratamento, porém, né, eles são considerados equiparados e não por si só são hediondos. Deu para entender? Simplesmente, se para você faz a mesma coisa, beleza, mas na prova não pode. Se falar lá que é hediondo, são hediondos, tá errado. São equiparados. Tem que ter essa bendita dessa palavra equiparado, porque muda toda a jogada, tá? Lembrando que os crimes equiparados e hediondos, eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Fechou? Tranquilo nisso aí, tá? E também são inafiançáveis. Porém, antigamente, né, nós tínhamos ali
e não cabia liberdade provisória, mas foi revogado. Nós temos sim a possibilidade de liberdade provisória, porém somente liberdade provisória sem fiança, uma vez que os crimes hediondos equiparados não cabem fiança. Outro ponto importante é que os crimes hediondos equiparados, eles prescrevem, tá? Eles não são imprescritíveis igual o racismo. Não, eles prescrevem sim, tá? Então não vai errar isso aí. Outro ponto aí que nós temos é os crimes, né? Que são considerados hediondos. Quais aí são os mais cobrados para você? Preste atenção. Primeiro deles nós temos o homicídio, tá? O homicídio, que é um crime contra a vida, quando que ele será hediondo, Volney? Quando ele for qualificado, então todo homicídio qualificado é hediondo, tá beleza? Outro detalhe, quando ele for praticar na modalidade simples, como atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por um só agente. Então, somente nessas duas situações. E o homicídio privilegiado não é hediondo, porque a privilegiadora, a circunstância de privilégio, ela afasta a hediondez daquele crime. Por isso que tanto o homicídio privilegiado como o tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º ali da Lei de Drogas, não são considerados hediondos, beleza? Então, cuidado para você não errar isso aí. Assim também o crime de homicídio qualificado e privilegiado, ou seja, os dois ao mesmo tempo, também não é hediondo. Então, cuidado para você não errar essa situação aí na sua prova. Vamos lá então, outro ponto aqui. Os crimes hediondos, eles, embora sejam praticados de forma tentada, não vai deixar de ser punido. Então, se você pratica aí um homicídio qualificado de forma tentada, você vai ser punido, ele é considerado como hediondo de todo jeito. Ou seja, o artigo 1º fala, embora tentado ou consumado, vai ser punido da mesma forma, fechou? Então não vai errar isso aí de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Lembrando também que nós temos o furto, né? O furto quando você tem o emprego de explosivos, tá? Emprego de explosivos também é considerado aí como crime hediondo. O roubo, quando que ele será hediondo? Quando for um roubo qualificado, seja pelo resultado morte ou pela lesão corporal grave, tá? Quando resulta da violência física, é hediondo, beleza? Quando há um emprego de arma de fogo, de uso proibido ou restrito, e também quando nós tivermos aí, né, a restrição da liberdade da vítima. Então, quando há um roubo majorado, né, quando tiver restrição da liberdade da vítima, você também terá aí um crime hediondo. Vou unir o roubo que tem emprego de arma de fogo apenas, né, que aumenta a pena em 2/3, também é considerado hediondo, beleza? Todos que têm ali emprego de arma de fogo vai ser hediondo. Então, muito cuidado, isso aí foram atualizações que são muito importantes para a sua prova, beleza? Um detalhe aqui que nós podemos citar mais na lei de crimes hediondos é a respeito da prisão temporária. A prisão temporária é de 30 dias nos crimes hediondos, sendo prorrogado por igual período no caso de extrema necessidade, tá? Como que se dá a prorrogação, como que se dá a progressão de regime de cumprimento de pena? Crimes hediondos, quando o agente for primário, porque isso mudou, né? Antes você tinha ali, ele bastava cumprir 2/5 da pena se fosse primário e 3/5 se fosse reincidente. Hoje não, hoje tem uma progressão por porcentagem. Então foca nisso aqui. Qual que é o segredo? Você vai lembrar que vai aumentar de 10 em 10%, começa por 40%. Então presta atenção. Se você pratica um crime hediondo e você é primário e esse crime hediondo não teve resultado morte, tá? Não teve resultado morte, é 40% da pena que você tem que cumprir. Então, se você é primário e pratica um crime hediondo e agora teve resultado morte, aumenta 10%. Então, 50% que você tem que cumprir. Agora, se você for reincidente, Volney, sou reincidente e não teve resultado morte aquele crime hediondo. Então, agora mais 10%, 60%. E se você tiver praticado o crime hediondo com resultado morte, agora mais 10%, 70%. Isso aí que é a progressão de regime. Você começa no 40 e vai contando de 10 em 10, vai chegar até o último. Isso aí não erra não, tá? Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para nós termos uma noção de como que esse vídeo está impactando você, está te ajudando ou não, reclama, elogia, não tem problema, fala aí porque a gente quer te ouvir, né? Nós estamos fazendo isso aqui à toa não,
Pelo menos você pode aí já deixar o gostei, pode comentar, não gostei, esse professor é ruim, o curso é ruim, não tem problema, ou coloca aí gostei, é muito bacana, tá ajudando. Gente, a gente faz isso aqui, né? Faz isso aqui, e que se eu não souber como é que tá indo, como é que eu vou melhorar, como é que vai mudar, não tem jeito. Então comenta aí, pô, não custa nada, comenta esse trem aí, né? Deixa o like, se gostou, compartilha com seu pai, sua mãe, compartilha com todo mundo aí, né? Não vai custar nada para você. A gente está aqui gratuito, acreditando que você vai passar nessa bendita prova no domingo. Então, é isso aí. Vamos lá, então. Próxima lei que nós vamos falar aqui, bem rapidinho, é a Lei 11.343, a Lei de Drogas, né? Tá cobrando aí para você, 11.343, Lei de Drogas ou de Tráfico Ilícito. Muito cuidado que normalmente para você vai cair a parte dos crimes, começa ali então, né, no próprio artigo 28, a gente já tem, né, a parte dos crimes começando ali, e aí o primeiro crime, né, é você portar para consumo próprio droga, tá? Lembrando que aqui não tem finalidades, né, de tráfico, então você vai adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, tudo isso são condutas previstas ali, né, para o artigo 28. O que acontece? O artigo 28, ele sofreu então a despenalização, não tem pena privativa de liberdade, só cabem 3 penas para ele. A advertência eu gosto de gravar pelo Pan-Americano, só que aqui é o PAN com M. P de prestação, né, de serviço à comunidade, o A de advertência, que você vai ter uma advertência sobre os efeitos das drogas, e o M de medidas educativas. Então são essas 3 penas que você pode sofrer. Percebe? Você não fica preso mais igual antes, tá? Lembrando que as penas de prestação de serviço e de medida educativa, elas têm, né, serão aplicadas no prazo máximo de 5 anos e se você for reincidente, no prazo máximo de 10 anos. Fechou? Outro detalhe importante é a respeito o respeito aí do artigo 33, né? Artigo 33 é o tráfico de drogas. No caput nós temos aí as situações de crime hediondo, beleza? Então você tem aí o crime hediondo. E é claro, né, galera, que nós temos uma nova atualização com o pacote anticrime, que é o parágrafo 1º, inciso 4, que fala que é considerado também, você vai incorrer no tráfico também, quando você vende ou entrega drogas ou matéria-prima para o policial, o disfarçado, tá? Não é mais flagrante forjado e nada como falavam aí. O pacote anticrime veio e mudou isso aí. Você tem então essas alterações, tá? Outra coisa que nós temos aqui é a respeito do tráfico, né, privilegiado, parágrafo 4º, onde você tem alguns requisitos para ser preenchido para ser considerado tráfico privilegiado. Primeiro, você tem que ser primário, tá? Então, você primário de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem faz parte de uma integração, né, uma integração, uma organização criminosa, tipo o PCC, por exemplo, você não faz parte nada disso, você pode recorrer pelo tráfico privilegiado e ter uma redução de pena de quanto? 1/6 a 2/3, tá? Então, 1/6 a 2/3 você tem aí o tráfico privilegiado, né, que tem essa redução, é bastante cobrado essa parte da redução, beleza? Outro detalhe aí que nós podemos citar aqui é a respeito do aumento de pena lá do artigo 40, onde a gente tem olha só, o tráfico privilegiado reduz de 1/3 a 2/3, tá? Então reduz. O aumento de pena na lei de drogas, no artigo 40, é o contrário. Agora aumenta do mesmo tanto, né? 1/6 a 2/3. Então, enquanto no tráfico diminui, aqui aumenta, que é 1/6 a 2/3. Beleza? Fechou? Então, isso aí você não vai errar a fração que costuma bastante ser cobrado sobre ela. Nós temos os casos ali de inimputabilidade e semi-inimputabilidade, né? Tanto aí no artigo 45 e o parágrafo único do artigo 45 vai falar no caso de que o cara, quando ele estava ali totalmente, né, sob efeito de drogas, em caso fortuito ou força maior, e ele acaba praticando um crime, ele é isento de pena. E se ele tinha alguma, né, condição ali de entender, ele vai ter uma redução de pena aqui, tá? Uma redução de pena, beleza? Essa redução é de 1/3 a 2/3. Agora mudou, não é 1/6 a 2/3,
é 1/3 a 2/3. Fechou? Deu para pegar isso aqui? Não tem problema. Outro ponto aí que costuma cobrar sobre a lei de drogas é a respeito aí do artigo 50, quando tiver uma prisão em flagrante. Quando tiver prisão em flagrante, o juiz ele deve ser comunicado, né, de imediato. Então, imediatamente ele vai ser comunicado, beleza? O juiz competente, e vai ser remetido uma cópia do auto lavrado, né, para o MP no prazo ali de 24 horas. Então, tem esse prazo de 24 horas, mas o juiz vai ser comunicado de forma imediata, fechou? Outro detalhe que nós temos é a respeito da destruição das drogas, tá? Quando você tem, então, a prisão em flagrante, no caso aí de 15 dias, beleza? 15 dias. Se não tiver, né, sem prisão em flagrante, o prazo é de 30 dias. Como que vai ser feita essa destruição, Volney? Por incineração. E por último, para a gente finalizar a lei de drogas aqui, nós temos o caso aí do inquérito policial. Como que se dá o prazo do inquérito policial? O inquérito policial, na lei de drogas, ele é diferente, né? Ele é o triplo do comum, que é 10 dias preso, 30 dias solto. Aqui é 3 vezes mais. 30 dias preso, 90 dias solto, fechou? Então, é assim que vai acontecer. E os prazos podem ser duplicados, tá? E aí vai ser pedido ali o juiz que vai duplicar, vai ouvir o MP e assim vai, tá? Aí, pra gente finalizar aqui, outra lei que eu quero falar com você é a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, né? Um pouquinho antes da Lei de Drogas, ela surgiu aí para nós. Ela vem, então, definir violência doméstica e prevenir, né, a violência doméstica. Lembrando que o artigo 5º e o 7º são os mais cobrados aí para você saber quanto que vai configurar, né, as violências domésticas aí. A gente tem o artigo 5º, inciso 1º, que fala para você que no âmbito da unidade doméstica, né, que é aquele convívio de pessoas, não necessário ter vínculo familiar, tá? E é claro, gente, quem pode ser vítima aí da Lei Maria da Penha são as mulheres, tá? Então, as mulheres que vão ser vítimas da Lei Maria da Penha. A jurisprudência, né, os tribunais têm aceitado o trans como sendo também vítima da Lei Maria da Penha. O homem pode sofrer, violência doméstica? Não tem como um homem ser vítima de violência doméstica, tá? O homem vai ter respaldo lá na lei, né, no Código Penal, artigo 129, parágrafo 9º, né, quando a gente tem a lesão corporal qualificada pela violência doméstica, quando for tratado ali, né, você tem situações ali de idoso, criança, adolescente, deficiente, e assim vai. E aí, o que acontece? Então, cuidado com essas diferenças que nós temos. Agora, quem pode praticar os crimes da Lei Maria da Penha? Tanto mulher como homem, tá? O sujeito ativo é qualquer pessoa. O sujeito passivo tem que ser mulher. Então, no âmbito da unidade doméstica, não é necessário que tenha vínculo. Então, é por isso que a empregada doméstica, você desce o bambu na empregada doméstica aí, ela pode ser vítima, sim, né, da Lei Maria da Penha. A mesma coisa no âmbito da família, tá? Então, com a família, que são indivíduos que têm tanto os laços naturais como o laço afetivo, né? Então, olha só, na família já entra nisso aí. Lembrando que também você tem o caso de relação íntima de afeto, como namorados, por exemplo, o namorado, a namorada, né? Então pode sofrer sim violência na Maria da Penha, e é claro que não precisa de coabitação, tá? Então não é necessário. Então o namorado mora aqui, a namorada mora em outra casa, ela não tem problema nenhum, eles não precisam morar juntos, e também não depende de orientação sexual. Não tem nada a ver se a mulher ela gosta de mulher, não tem nada a ver, né? Ela vai ser vítima da Lei Maria da Penha normal. E aí nós temos aqui 5 hipóteses de violência, um rol exemplificativo, né? A Lei Maria da Penha apresenta pra gente violência física, violência psicológica, violência sexual e, é claro, violência patrimonial e violência moral. O que acontece? Muito cuidado para não confundir, né? Tem muitas vezes a banca vai trocar aí violência psicológica com emocional. Não, é violência psicológica o nome, tá? Embora na violência psicológica há um dano emocional para a mulher, não é a mesma coisa. Então você tem que marcar a violência psicológica.
E é claro que a violência psicológica se tornou um tipo penal lá no Código Penal, no artigo 147b, tá? Mas só um adendo aí para você. A violência moral não confunda com a violência psicológica. A violência moral é sempre que resulta, né, na conduta de injúria, calúnia e difamação. Então, é os crimes contra a honra. Violência moral lembra de honra, tá? Moral, honra. Calúnia, difamação e injúria. Com isso aí, né, você já não erra mais, tá? Outro ponto aqui para a gente finalizar é sobre a ação penal na Lei Maria da Penha. Cuidado que é o seguinte, a regra aqui deve obedecer à ação penal daqueles crimes, tá? Então, por exemplo, homicídio, ação penal pública incondicionada. Assim vai, tá? Então, ameaça, ação penal pública condicionada à representação. Muita gente acha que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Então, vai depender de cada crime. O detalhe que você tem é no caso da lesão corporal. Todas as hipóteses de lesão corporal, quando se tratar da Lei Maria da Penha, é considerado o que, galera? De ação penal pública incondicionada. Fechou? Então, independente da hipótese aí de lesão corporal, você tem, então, essa situação. E aí, para a gente finalizar aqui, né? Você tem o caso da Lei 9.099, que não se aplica de jeito nenhum à Lei Maria da Penha. Então, não se aplica a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que está cobrando para você, tá? Então, não vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Então, galera, muito obrigado. É isso aí. Eu espero que a gente acerte muitas questões aqui com essas revisões. Isso aí o Vale Concurso tem conseguido bastante, né? E agora não vai ser diferente. Se você quiser praticar, nós temos simulados, está aqui no card e também na descrição aqui do vídeo abaixo, tá? Então você vai achar, tá fixado nos comentários, vai ficar fixado nas mensagens. Você pode conferir aí depois, pode praticar, né? Se você não é do curso, não adquiriu, né? Você pode comprar aqui direto. Quem já é aluno já tem acesso aos simulados lá na plataforma. Então, muito obrigado, fica com Deus, uma boa prova. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso aí, tamo junto, rumo à Guarda Municipal, né, de Ouro Branco. Um abraço, galera.